Olá, amados, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. Provérbios 29, no versículo 25, diz: O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Quando Jesus diz que ali, tanto os saduceus como os fariseus preferiram a honra dos homens do que a glória de Deus, é porque a diferença entre saduceus e fariseus é que os saduceus eles não creem na ressurreição, não creem em anjo e nem mesmo em espírito. É uma seita. Já os fariseus creem em tudo isso, mas rejeitam a verdade, aquilo que o podia o salvar. Mas também diz que alguns creram e se arrependeram. E existe algo entre eles que é comum, que é o que Cristo reprova, que é a ganância, excessiva. Ambos são avarentos. Mas ali porque muitos creram, mas não saíram, porque conforme em João 12:42 diz: apesar disso, muitos deles, dentro das autoridades, acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé para não serem excluídos da sinagoga, porque tanto fariseus como os da seita, ninguém proclama a sua fé. Os saduceus não creem em anjo, não creem em ressurreição, enquanto menos em espírito. Os fariseus também não declaram a sua fé. Como que pode declarar fé se as obras são mortas? Não desvia do mal, as suas atitudes são abomináveis diante de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em relação ao medo, nós vemos várias situações onde homens de fé, devido ao medo, usaram até mesmo da mentira. Nós sabemos, no caso de Abraão, com a sua mulher, Sara, que a Bíblia relata que era bonita, ele usa da mentira, com medo de que assim matasse, e é certo que ela era meia-irmã, mas ele omitiu que era sua esposa, e omissão com mentira é a mesma coisa. Nós sabemos também no caso de Isaac com Rebeca, que utilizou também da mentira, temendo o povo, o medo. Nós sabemos também o caso de Saul, 1 Samuel 15:24, Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Mas Jesus sempre nos ensina, não temeis aqueles que podem somente destruir o corpo, porque nós sabemos dos discípulos que perseveraram até o fim a ponto de ser mártir, eles alcançaram a excelência da ressurreição, porque Jesus nos adverte sempre, temeis, vos ensina quem deveis temer, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tem poder para lançar aonde o fogo não se apaga, tanto o corpo como a alma. A estes deveis temer. O homem vive com medo de várias coisas, mas o principal não seria o medo, e sim o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria. É o temor do adultério espiritual, o adultério do coração. A esse que devia temer,
porque a Bíblia diz que seus pés se apressam a maquinar ao mal, né? Mas quanto ao bem, eles não temem, né? Em desviar do mal e permanecer segundo as boas atitudes, da qual gera a fé. Não adianta declarar de boca que tem fé, né? Como que pode ter fé se as obras andam juntas, né? E as obras os serão conhecidos pelos seus frutos. Os frutos são conhecidos, né? Só maledicência. Falam coisas agradáveis, mas o interior é como um sepulcro caiado. Como pode dizer que tem fé? Se assim como o corpo sem o espírito está morto, assim é a fé sem as boas obras. E se negam o autor e consumador da fé, do qual pode produzir as boas obras, como podeis declarar que tens fé? Porque ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, ele é aquele que ele é onisciente, ele tem ciência de todas as obras. A Bíblia diz que ele não vai julgar somente vivos, né? Vai julgar mortos, porque para ele tanto a sepultura, né, tanto o Hades, onde é ali o cemitério dos espíritos falecidos que estão apartados de Deus eternamente, como o mar, o Hades e a morte entregarão, né? E o mar também entregará, e ali todo joelho, toda língua confessará que ele é o Senhor, né? Mas será como ali aparta os bodes das ovelhas, como ele está nos dizendo hoje. Se o justo, né, aquele que não se justifica a si mesmo, aquele que é justificado pelo único justo, se ele passa por adversidades, se ele passa por dificuldades, porque o próprio justo, o Filho do homem, ele passou por adversidades, ele foi surrado pela impiedade dos homens, pelo castigo dos homens. Se Deus não poupou nem seu Filho amado, se nós temos que o seguir, porque ele disse, aquele que me seguir é o que tem bom ânimo, não tereis duplo ânimo. Como podeis servir a Deus e ao Mamon? Há de servir a um e rejeitar o outro. Como podeis preservar em dois pensamentos? Não há como, né? Assim, nós devemos perseverar segundo o autor e consumador de nossa fé, porque sem as boas obras não se persevera, né? Não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nos fala diariamente. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é Cristo, é a palavra. Ele é a semente de Abraão. Através dele aonde um coração contrito e arrependido, irrigado pelo Espírito Santo, do qual a palavra diz: importância nenhum que planta e o que rega, assim que o que dá crescimento. A Bíblia diz que é o Evangelho que gera os filhos. Ainda que tivesse 10.000 tutores, em Cristo não terias muitos pais. Como podeis, né, gerar uma nova geração, onde proclama a verdade, onde louva e adora em espírito e em verdade através de boas atitudes, se não for pelo Evangelho? Não há libertação, não há cura, não há o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria. É tudo esfriamento, é apostasia. É um momento onde vem uma unção e depois tudo se acaba, tudo se passa, porque entregou-se a apostasia, ao esfriamento, e já não há unção da qual despedaça o jugo. Mas assim, quando
após Elias ali destruir os profetas de Baal, né, quando ele está ali naquela caverna, Deus diz que preparou ainda uns 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, quando Davi, né, estava ali passando aquela prova por conta da desobediência, e ali ele encontra homens que estavam desgostosos com o sistema segundo o qual eles estavam contemplando, né, e se uniram a Davi, homens que estavam sendo oprimidos por um governo ímpio, né? Urso feroz e leão rugindo é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, e aquele povo se juntou ali com o valente Davi, que não seguia segundo o seu coração, mas sim segundo o coração de Deus. E assim Deus prepara um povo bem disposto, assim quando nos tempos ali que a luz já havia se apagado, nos tempos de Eli, por conta dos filhos da desobediência que desagradavam, na verdade eles nem conheciam Deus Altíssimo, e Deus levanta ali o profeta Samuel, ainda como um menino, ainda não compreendia, e mesmo assim Deus o foi exercitando, né? E Samuel foi conhecendo, ouvindo a voz do Espírito de Deus e profetizando não segundo um coração enganoso, mas segundo o que Deus colocava em sua boca. E às vezes que ele via se empolgado com a motivação do coração, assim quando foi para ungir o rei Davi, Deus o advertia, ele tinha um ouvido para escutar, que ele disse: esse já rejeitei há muito tempo, porque não vejo como um homem vê, eu vejo o intento do coração e a intenção da mente. Assim, nós devemos perseverar, ouvindo as advertências do Espírito Santo, de acordo com o Evangelho, que é o fundamento já edificado. Porque se constrói sobre ouro, sobre a prata, o feno, seja qual for o fundamento, agora é tempo de conhecer aqueles que realmente têm a fé. Porque o fogo, ele queima. E aqueles que estão segundo o coração de Cristo, que têm o entendimento de Deus, né, que tem o seu interior o Espírito de Cristo pairando sobre as águas transformadas no vinho novo, a estes ainda que caia no fogo não queimará. Ele ainda permanece de pé, porque ele não confia em si mesmo, ele confia na mão poderosa do Senhor que opera toda a obra, o seu braço forte, as suas asas, do qual ele nos acolhe, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo da sua asa. Ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos concede a sabedoria para despedaçar todo o jugo, para expulsar, porque o que está em nós é maior do que está no mundo. Aquele que tem Cristo no coração, ele já é vencedor em Cristo Jesus. E em mais um dia que a gente continue perseverante, vigilante, orando sem cessar, praticando as boas obras, porque aquele que permanece nas boas obras através de Cristo, do qual produz em nós, é os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade através das boas atitudes, como um culto racional, do qual não se gloria em si mesmo, mas concede toda honra e toda glória a Ele através do bom testemunho, um culto de ação de graças, como o próprio altar, santificando e purificando através da sua palavra, que é viva e eficaz, como árvore plantada junto ao ribeiro, aonde recebemos a sua seiva. Ele é a fonte de água viva. Não somos daqueles que rejeitamos a nossa fé como vários traidores na fé,
em mais um dia perseverantes. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.